Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Quero falar com vocês nessa noite sobre uma ambição que vale a pena. Entenda a ambição como um desejo intenso. O significado da palavra ambição é um desejo intenso. Então, um desejo intenso da nossa parte que realmente vale a pena. Romanos capítulo 8, versículo 29. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Abra agora em 2 Coríntios, vai um pouquinho para frente, 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios 3:18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vai um pouquinho mais para frente, primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Curve a sua cabeça. Pai, fale conosco. Espírito Santo de Deus, toque em nossos corações e ministra em nós a Tua palavra. Nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. Deixa eu te fazer algumas perguntas. E você responde aí para si próprio. Qual a sua meta enquanto cristão? O que você mais deseja alcançar como um seguidor de Cristo? Após termos nos entregados a Cristo, o que é que vem a seguir? Quais os passos mais importantes a serem dados? O que precisa ser feito realmente, após termos nos entregado a Cristo? Qual a mais importante missão para nós que recebemos vida nova em Cristo? Qual o maior propósito de Deus em relação a nós? O
O que é que Deus espera de nós como igreja dele? Qual o maior propósito? O que Deus deseja em nós como sua igreja? Você talvez acabou de responder que evangelizemos, que ganhemos almas, que alcancemos outras pessoas, que falemos do amor de Jesus Cristo, que preguemos a palavra, que façamos missão, que ajudamos o órfão e a viúva. Maravilha, maravilha, ótimo, boa. Mas eu aqui nos meus parafusos e sobre aquilo que eu tenho lido das Escrituras e que eu tenho aprendido da palavra de Deus, eu penso que há algo que vem antes de tudo isso. Eu penso comigo, segundo pouco que eu conheço da palavra, que tem algo que precisa ainda vir primeiro, que ainda vem na frente, inclusive do desejo que Deus tem em relação a nós de ganharmos almas para o reino dele. Tem algo que vem antes. E eu penso que é bem isso que o versículo de Mateus capítulo 16, versículo 26 está dizendo. Lá está escrito: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja que a sugestão do texto é que antes de se preocupar com o próximo, você precisa se preocupar consigo mesmo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio? Mera tolice, mera perca de tempo. Não seria também este o real significado do segundo e mais importante mandamento das Escrituras? Mateus capítulo 22, versículo 39 diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. O segundo e mais importante mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o que esse versículo nos ensina? Que se o meu amor em relação a mim é um amor medíocre, se o meu amor em relação a mim é um amor enfermo, doente, também o meu amor em relação ao meu próximo muito provavelmente será medíocre, será também doente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não seria também neste mesmo sentido que nos ensina Mateus capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5, quando fala da necessidade que há em nós de tirarmos primeiro a trave do nosso olho, para só então nos preocuparmos com o cisco que está no olho do nosso irmão? Será que não é neste sentido que as Escrituras estão nos ensinando? Não adianta você querer ajudar o outro se você tem problema para ser resolvido em si próprio. Não adianta você querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, se no seu existe uma trave. E aí o texto diz no final, no versículo 5, primeiro tire a trave do seu, para que você possa enxergar direito, corretamente, para que só aí então
você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, dito tudo isto, compreende-se então que a maior vontade de Deus, irmãos, em relação a nós, é que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. E os 3 versículos que eu li no início, como base desta mensagem, fala justamente disso: a necessidade, a vontade e a esperança que Deus tem em relação a nós, para que nós nos tornemos semelhante a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Jesus, Ele é o modelo da igreja. Jesus é o modelo para nós os cristãos. E antes de qualquer coisa, para nós individualmente, o desejo do coração de Deus para você, meu irmão, que tem uma digital diferente da minha, que tem um número de CPF diferente do meu, que tem um DNA também diferente de cada um aqui. O primeiro desejo de Deus em relação a você é que você se torne semelhante a Cristo. Deus espera que sejamos conforme a imagem de Jesus. Cristos pequenos. Talvez você esteja a se perguntar: mas como é que se alcança isso? Como é que eu devo andar? Como é que eu devo me portar? Quais ou o que é? Quais os princípios que nos faz semelhantes a Cristo? Quais são os princípios em que eu devo investir a minha vida, em que eu preciso me esforçar, em que eu preciso me empenhar, me dedicar para tornar-me semelhante a Cristo? O que é que eu preciso fazer? O que é que as Escrituras nos ensina para que possamos crescer em Cristo Jesus e parecermos cada vez mais com Ele, termos em nós cada vez mais o seu brilho? O que é? Em primeiro lugar, uma coisa que tem nos faltado, algo que se faz escasso, muitas vezes, inclusive, infelizmente, dentro das igrejas: humildade. 1 de João capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Isso significa dizer que durante a nossa caminhada na fé, precisamos sermos imitadores de Cristo. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Talvez você diga assim: mas como assim? Como é que ele andou?
Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, ele nos dá um certo resumo de uma das características do andar de Jesus Cristo. Andar no sentido de quem estava vivendo a sua vida. Andar no sentido de quem estava realizando coisas, mas não estava realizando as coisas por vanglória. Estava realizando porque aquilo que ele fazia era o que ele era, de fato. Filipenses 2, do 5 ao 8 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, veja que nós somos aqui convocados, nós somos aqui nesse texto conclamados a seguirmos os exemplos, ou o exemplo de humildade que Ele nos deu ao descer do céu para a terra. Esse é o convite de Deus para nós. Vocês precisam seguirem o meu exemplo de humildade. Olha a expressão, tem duas expressões aqui que eu quero comentar um pouquinho com vocês nesses versículos que lemos. A expressão do versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus. Ele não usou isso como usurpação, como vanglória. Ele esvaziou-se a si mesmo para tornar-se semelhante a nós. Versículo 8: humilhou-se a si mesmo. Uma atitude pensada, uma atitude planejada. Não é que ele se permitiu, ou que ele foi humilhado, porque se permitir, ele se permitiu. Não é que ele foi humilhado. Muitas vezes nós pensamos, ele foi humilhado. Não, a Bíblia diz que é ele que se humilhou. Foi ele quem se humilhou. Não é que tiraram o poder dele. A Bíblia diz aqui que foi ele que se esvaziou. Amém? Então não roubaram dele o poder, e não tiraram dele. Não, foi ele que, como uma atitude pensada, planejada, fez tudo isso por nós. Existe um escritor chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E lá na página 252, C.S. Lewis escreveu o seguinte, desse livro, Cristianismo Puro e Simples: o estilo cristão é diferente, e é mais fácil, e é mais difícil e mais fácil. Cristo diz:
dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro e uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar seu ego natural, mas para matá-lo. Nada de meios termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Não quero meter a broca no seu dente, nem obturar ou fazer com que ele pare de doer. Quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que entrega àqueles que você considera maldosos. O aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo, e minha própria vontade deverá se tornar a sua. Ele quer você inteiro. Não quer partes. Não quer concessões. Ou é tudo, ou nada. Mas isso nos leva a uma outra coisa que nós precisamos aprender para nos tornarmos parecidos com Cristo. Em segundo lugar, aprenda, se você já entendeu que se faz necessário antes de qualquer coisa na vida de um cristão, você já entendeu que você precisa se tornar semelhante a Cristo, aprenda a servir. Evangelho de João, se você quiser abrir, Evangelho de João capítulo 13, versículo 4 e versículo 5 diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Veja o versículo 12 em diante. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão, se as praticarem. Queridos, culturalmente aqui, o lavar os pés era uma função restrita aos escravos. Era trabalho de escravo. Então, o que Jesus está nos ensinando com esse texto? O que Jesus está querendo nos transmitir com esse texto?
é que a nossa função e dever como igreja é a de vivermos como escravos uns dos outros. A nossa função e dever como igreja é vivermos como escravos uns dos outros. É para se tornar semelhante a Cristo. E ele diz aqui, olha, vocês viram o que eu fiz, e vocês precisam fazer do mesmo jeito, porque ninguém é maior do que eu. Ninguém. Ou seja, é preciso que eu me apresente a vocês em uma condição de escravo. E a atitude de vocês em relação a mim, isso que é legal, não pode ser diferente. Aliás, não é isso o que Jesus diz em Mateus capítulo 20, versículo 28? Lá está escrito: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo aqui, olha, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir, eu vim para me entregar. É por isso que eu me esvaziei, é por isso que eu me faço humilde, é por isso que ajo assim. Se você abrisse Romanos agora, capítulo 1, versículo 1, ou se você abrisse em Tito, capítulo 1, versículo 1 também, você veria Paulo se referindo a si mesmo ali nesses dois versículos, como escravo e apóstolo. Paulo, escravo de Jesus Cristo, Paulo, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, preste atenção, no reino só existe um Senhor. A igreja, queridos, só tem um dono. E o dono da igreja se chama Deus em sua Santíssima Trindade. C.S. Lewis escreveu um outro livro. E esse outro livro que C.S. Lewis escreveu se chama O Peso da Glória. E nesse livro, O Peso da Glória, na página 184, C.S. Lewis escreveu o seguinte: ele reivindica tudo, porque ele é amor e deve abençoar. Ele não poderá nos abençoar a não ser que Ele nos tenha. Quando tentamos, preste atenção nisso, quando tentamos demarcar dentro de nós uma área que é nossa, acabamos por manter uma área de morte. Portanto, em amor, Ele exige tudo. Não existe
negociação com Ele. Não existe. É esse como entendo o sentido de todas aquelas máximas que mais me deixam alarmado. Thomas More disse: se você fizer um contrato com Deus, sobre o quanto você o servirá, verá que você mesmo assinou ambas as cópias do contrato. Deus não aceita contrato. Vou servi-lo apenas 50%, e os outros 50% eu vou fazer o que eu bem quero com ele. Vou servi-lo a ti apenas 90%, e os outros 10% farei com ele o que eu bem quero. Vou servi-lo a ti apenas com 99%, e o outro 1% vou fazer com ele aquilo que eu bem quero. C.S. Lewis diz assim: se você quiser fazer esse contrato com Deus, ainda que você queira de si próprio para si, só 1%, você verá que Deus recusou assinar o contrato, e foi você que assinou o contrato dos dois campos, ou dos dois lados. Ou é tudo, ou é nada. Deus espera que nos tornemos semelhante a Ele. Esse pensamento de C.S. Lewis nos leva ou nos remete a um outro tópico, que é o terceiro que eu quero falar com vocês. Se você está entendendo e deseja se tornar de fato semelhante a Cristo, em terceiro lugar, você precisa tornar semelhante a Cristo em amor. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, versículo 2, ele disse o seguinte: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Essa expressão, queridos, andai em amor, ou seja, o nosso viver deve estar enraizado e fundamentado no amor. É isso que Paulo diz aqui. Você deve, à medida que vive a vida, à medida que anda sobre a terra como cristão, o seu alicerce, o seu fundamento precisa ser o amor. O que deve alimentar, o que deve nutrir e dar vida aos nossos relacionamentos, queridos, precisa necessariamente ser o amor. E mais, veja a expressão do versículo: e se entregou por nós. Efésios está escrito: e se entregou por nós. Isso descreve o tipo de amor com o qual nós devemos amar. O amor da cruz. Esse é o amor que Deus espera de nós, os cristãos. Não é um amor à nossa visão. Não é um amor segundo a nossa filosofia. Não é um amor segundo as nossas concepções. Não é um amor segundo o nosso entendimento humano. Mas é um amor segundo o amor de Cristo Jesus, o Senhor. É um amor que possa se assemelhar ao amor da cruz do Calvário. Esse é o amor sobre o qual nós precisamos nos fundamentar, ou estarmos nele inserido, para tornar-nos semelhante a Cristo.
O amor da cruz é um amor, antes de mais nada, doador. Ele a si mesmo se entrega. Não é que o crucificaram, muito embora isso também aconteceu. É que ele se permitiu ser crucificado. É diferente. Não é que o mataram, é que ele se permitiu se tornar um holocausto por nós. O amor da cruz é também um amor altruísta. Um amor que está sempre vendo a necessidade alheia, antes inclusive da nossa, da minha. E nós precisamos aprendermos a viver assim. Senão estaremos muito distante daquilo para o qual Jesus tem nos chamado. Em quarto lugar, é preciso sermos semelhantes a Cristo em sua missão. João, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 20, versículo 21, ele escreveu o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Isto implica que nossa missão como igreja, irmãos, e discípulos de Cristo, deve ser a mesma do próprio Cristo. Você diz, como assim? Como que é isso? Veja a expressão do versículo, assim como. Ou seja, segundo um outro escritor, John Stott, ele diz que esta expressão aqui sugere-nos a ideia de que nós precisamos irmos do mesmo modo como Cristo entrou em nosso mundo. Nós também devemos entrar no mundo das outras pessoas. Do mesmo modo que Deus entrou em nosso mundo, não invadindo, não tomando a força, mas com humildade, como servo, como alguém que ama. A nossa missão tem que ter estas características. Nós não podemos invadir. Nós precisamos irmos como Ele veio. Por isso é que se faz necessário tornar-nos semelhante a Ele, senão nós estaremos indo segundo nós mesmos, e não é isso que Ele espera da sua igreja. Ele espera da sua igreja que a igreja vá segundo aquilo que Ele deixou escrito, que a igreja exerça a sua missão, assim como Ele foi missionário, com as mesmas características, com os mesmos princípios e valores. Isso só será possível se existir em nós uma palavrinha que se chama compaixão. Nós só conseguiríamos irmos como Jesus veio,
e agirmos como Ele agiu, se existir em nós compaixão. Se colocar ao lado da pessoa e sentir as necessidades dela. Se colocar do lado do seu semelhante e chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, andar a segunda milha, dar a outra face. Se colocar do lado do seu semelhante e como Cristo ouvi-lo e não condená-lo, como Cristo ouvi-lo com compaixão, estender a mão e ajudá-lo. Isto só será possível, irmão, se nós conseguirmos sentir em nós a dor, a aflição, o choro, a lágrima, a provação, o distúrbio, a fraqueza, o desânimo. Isso só será possível se existir em nós compaixão. Jesus está te convidando para você ser semelhante a Ele. Se você está disposto, é outra história. Mas aquilo que Ele busca em nós, em primeiro lugar, como cristão, porque senão nós estaremos errando o alvo, senão nós estaremos perdendo o foco, senão o nosso tiro não vai acertar aonde deve acertar. Nós estaremos andando como cego, nós estaremos sempre saindo do caminho. Se nós, queridos, não querermos nos tornarmos semelhante a Ele, buscarmos em primeiro lugar sermos semelhante a Ele, porque quando nós conseguirmos nos tornarmos semelhante a Ele, todas as demais coisas vai acontecer, porque vem num pacote. Quando eu me torno semelhante a Ele, tudo aquilo que nós ansiamos, vem no pacote. Então, em primeiro lugar, o que Deus espera de você, de mim, de nós, é que nós sejamos semelhante a Jesus Cristo. Não é semelhante a A, B, a C. Não é para você ser semelhante a mim, não. Você precisa ser semelhante a Cristo Jesus, o Senhor, porque foi Ele quem morreu por você. Agora, partindo para o final desta breve explanação ou reflexão, talvez você esteja se perguntando: seria tudo isso alcançável por nossas próprias forças? Será que nós conseguiríamos tudo isso que eu falei com vocês aqui, de forma rápida, com as nossas próprias forças? Deixa eu te responder, é óbvio que não. É certo que não. Não adianta ficar dando murro na parede e querer ser semelhante a Cristo sozinho. Não adianta ficar dando murro na parede e querer ser semelhante a Cristo com a antiga natureza de viver. Não adianta ficar dando murro na parede em ponta de faca e querer ser semelhante a Cristo sem se dobrar à pessoa bendita do Espírito Santo. Entendeu? Você não consegue por si só. Ninguém consegue. Mas o legal do Evangelho, o legal das Escrituras Sagradas, é que a Bíblia diz que ele iria, e quando ele fosse, ele enviaria o Consolador. E a partir desse momento, o Consolador não viria mais sob medida, mas ele seria derramado sobre a sua igreja. E esse Consolador já veio, ele se chama Espírito Santo. E agora esse Consolador, querido, mora em você, dentro de você, anda com você, está com você aonde quer que você vá, para te ajudar a se tornar semelhante a Cristo.
Foi para isso que ele veio. Porque Deus sabia, por si só eles não conseguirão. Para se tornar semelhante a mim, eu vou enviar o auxiliador, o ajudador. E se eles se reverenciar, se eles darem ouvido, se eles escutarem, se eles perseverarem, quererem andarem na presença da pessoa bendita do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então cada vez mais, a cada dia, eles sim se tornarão mais parecidos comigo. E aí, se isso não tem acontecido, dê uma olhadinha, pare e pense: é você ou é o Espírito Santo? As suas atitudes são atitudes condicionadas, dirigidas pela pessoa do Espírito Santo? Ou são atitudes suas? Pare e pense. Amém? C.S. Lewis, escrevendo ainda no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele escreveu, aqui eu não marquei a página, mas ele escreveu lá no livro Cristianismo Puro e Simples o seguinte: preste atenção, é forte, muito forte. Abra mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. Põe a sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte, morte diária de suas ambições e de seus principais desejos, e também morte de todo o seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha aberto mão de verdade será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido será ressuscitado nos últimos dias, ou no último dia, ou será ressuscitado dos mortos. Nada em você que não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar no fim das contas, deixa eu ir devagar, é o ódio. Se você, C.S. Lewis está dizendo, buscar a si mesmo, só o que vai encontrar no fim das contas é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo. Aleluia. E junto com Ele, todas as suas demais coisas. Aleluia. Humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, e para encontrá-lo se faz necessário humilhar-nos a nós mesmos, esvaziar-nos a nós mesmos. Preste atenção, sem exceção. Sem exceção. O texto que nós lemos em Mateus disse: se eu fiz,
vocês se acham no direito de não fazerem? Se eu fiz, vocês se acham no direito de não fazer? Queridos, não sei se você gosta de ler. C.S. Lewis, ele é muito filosófico. Então, talvez se você comprar, você vai, poxa, irmão Herberta, são livros de difícil compreensão, vamos dizer assim. Mas é muito bom, um melhor do que o outro. Eu tenho alguns, já li alguns. Mas existe um que eu já indiquei aqui e volto a indicar: compre. O dia que você vir livro de Charles Spurgeon, o maior pregador da história da igreja de todos os tempos, Charles Spurgeon, compre. Esse você vai amar ler. Eu vou ler uma página de um livro de Charles Spurgeon aqui, que eu estou lendo com o Nicolas. É um livro de 700 e poucas páginas, e que você, dia a dia com Spurgeon, chama o livro, e que você lê 2 vezes no dia, de manhã e de tarde, um lado da folha de manhã e um lado à noite, e é uma leitura para o ano inteiro. Eu e Nicolas eu tinha esse livro, o Nicolas me deu de presente há alguns anos, e esse ano nós começamos a ler juntos, eu e ele. E lá na página desse livro, página 66, preste atenção o que Spurgeon escreve. Não se sente em sua alma que a perfeição não está em você? Cada dia não lhe ensina isso? Cada lágrima que brota de seu olho chora imperfeição. Cada palavra dura que sai de seus lábios murmura imperfeição. Com muita frequência você tem uma visão de seu próprio coração, sonhando com um momento de qualquer perfeição em si mesmo. Mas, em meio a essa triste consciência de imperfeição, eis um conforto: você é perfeito em Cristo Jesus. Na visão de Deus, você é completo nele. Mesmo agora aceito no amado. Mas ainda há uma segunda perfeição a ser percebida, que é certa a toda a descendência. Não é maravilhoso ansiar pelo tempo em que toda e qualquer mancha de pecado será removida do cristão, e ele será apresentado irrepreensível perante o trono, sem mácula ou vinco ou nada disso? A igreja de Cristo então será tão pura que nem mesmo o olho do onisciente verá uma mancha ou defeito nela, tão santa e tão gloriosa. Então saberemos, provaremos e sentiremos a alegria desta vasta, porém curta declaração: completo em Cristo. Só então poderemos compreender as alturas e profundezas da salvação de Jesus. Seu coração não pula de alegria ao pensar nisso? Trevas como você é, um dia será luz. Imundo como ficará limpo. Essa é uma salvação maravilhosa. Cristo pega um verme e o transforma num anjo. Cristo pega algo escuro e deformado e o deixa claro e incomparável em sua glória, inigualável em sua beleza, e pronto para ser o companheiro dos serafins. Minha alma, levante-se e admire essa verdade abençoada da perfeição em Cristo.
Convite de Deus para você, para nós, é que sejamos semelhantes